Retomando, retomando nossas palestras aqui do nosso segundo dia de congresso, vamos agora então receber os engenheiros Marcos e Maurício. O engenheiro Marcos, com graduação sanduíche na Universidade de Porto, especialização em estruturas metálicas e MBA executivo em economia e gestão, atuou como projetista, calculista e orçamentista de estruturas metálicas. Posteriormente, o desenvolvimento técnico da cadeia construtiva na área de inteligência de mercado e inovação. Atualmente, é líder do time de construção em aço da Gerdau S.A. Maurício, especialista em projetos de estruturas de concreto pela UFR Federal do Rio Grande do Sul, e mestre em sistemas construtivos pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, IPT, atuou como calculista estrutural, perito e professor na área de estruturas e patologias das construções, com ênfase em corrosão. Atualmente, atua na gestão de portfólio e inovação da construção civil na Gerdau, focado em sistemas produtivos, inovação, produtividade e sustentabilidade. Então, vamos receber os engenheiros Marcos e Maurício. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Maurício, como o colega comentou, faço parte aí do time de portfólio e inovação da Gerdau. Eu começo a nossa palestra falando um pouco do Vergalhão Gerdau GG70, e o Marcos entra no final para complementar aí as nossas explanações. Primeiramente, agradeço aí ao professor CH pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de temas aí tão importantes e tão latentes como todos os que a gente viu nesses dias. E o vergalhão com mais resistência vem também para completar e ser mais uma opção para a gente poder estar utilizando nas estruturas e nos desafios que vem pela frente aí, tanto de sustentabilidade como na questão estrutural. Todos esses prédios aqui, né, pessoal, a gente viu várias discussões, o Burj Khalifa e outros aqui em Empire State Building. Olhem a evolução dos desafios estruturais que a gente tem ao longo dos anos e principalmente aí nos últimos 20 anos, com o aumento da altura das estruturas, os desafios estruturais em obras de infraestrutura, vãos maiores, todo o apelo da sustentabilidade, né, pessoal? Sustentabilidade é um termo essencial e vocês viram pelos dados como é importante na indústria siderúrgica a questão de sustentabilidade, como é importante produzir emitindo menos, reciclando mais, reutilizando, como os professores e as professoras comentaram aqui. Então, frente a todos esses desafios, necessidade de desempenho superior, redução do impacto ambiental, desmaterialização, né, pessoal? Qualquer aço e qualquer material com mais resistência está diretamente ligado à desmaterialização. E utilizar o máximo da questão resistiva do material. Tanto o cimento, o aço, a madeira, todos eles são benéficos porque eu reduzo a quantidade de material empregado para construir as estruturas. Então, temas assim que impactam no nosso dia a dia e vão fazer parte da nossa vida, né? Como já está sendo feito, está fazendo parte hoje, daqui para frente. São os desafios que todos nós vamos ter que enfrentar juntos. Crescente urbanização, principalmente em países em desenvolvimento, né, pessoal? O Brasil ele tem uma taxa de urbanização muito elevada. E mesmo assim, a gente tem desafios grandes e de muitos anos nos grandes centros, relacionados à questão ambiental, relacionados à questão de moradia e à questão da infraestrutura, que é crítica em qualquer cidade de médio e grande porte. Aqui no Brasil e em outros países também. Verticalização dos centros urbanos, toda a questão do preço da terra, né, pessoal? Os terrenos caros, a dificuldade dos governos em estar provendo a infraestrutura faz com que eu precise verticalizar para poder atender aquela região de uma forma melhor, pensando em infraestrutura. Então, tudo converge para que a gente tenha desafios muito grandes. Se por um lado, pessoal, no Brasil a gente tem tudo para construir, países desenvolvidos têm toda uma aparelhagem de infraestrutura para trocar e substituir. Como é o caso dos Estados Unidos, com grandes projetos aí de substituição e adequação da questão da infraestrutura, e países aí com infraestrutura também bem desenvolvida, como na Europa. Ou seja, todos vão precisar construir e todos têm os mesmos desafios
com relação à sustentabilidade e com relação ao desempenho dos materiais. Pessoal, está muito pequenininho aqui, mas o que a gente quis trazer aqui para vocês? Como o cimento, que a gente viu, grande evolução nos últimos 50 anos, o aço também sofre por avanços na questão de resistência. Então aqui é um compilado de todas as normas que a gente tem. Quando nós começamos a discutir aqui no Brasil aços de maior resistência, eu já tinha nos Estados Unidos um aço especial com cromo que chegava a 830 MPa. A gente já vê edifícios com estruturas mistas, com pilares, com perfis metálicos de mais de 800 MPa e aço plano também. E vergalhões passando aí dos 800, como a gente tem uma norma aqui na Rússia que chega a 980 MPa. Quase um aço aí de outra tipologia. Então, a gente tinha uma cultura, né, pessoal, principalmente em países latinos, do 400 MPa. Então a gente ficou muito tempo, 300, 400. A classe do CA25 a gente estruturalmente pouco utiliza, né, pessoal? Não tem, ela é uma barra lisa, então tem um fim bem específico. Mas o resto, a gente viu um grande movimento mundial chegando nos 500 MPa e buscando resistências maiores. Isso tudo atrelado a esses dois, eu digo assim, pilares principais de aços de mais resistência: desmaterializar e garantir uma execuibilidade das estruturas. Quem de vocês já não viu um pilar extremamente armado, com uma taxa elevadíssima de armadura? Como é que eu concreto, pessoal? Como é que eu vou concretar um elemento com uma taxa tão elevada de armadura? Lá em São Paulo a gente teve um evento, há alguns anos atrás, um viaduto na Marginal Pinheiros cedeu parcialmente. Vocês lembram desse evento? Foi uma série de patologias, mas uma das patologias que acometeram aquela estrutura foi um congestionamento tão grande de armadura na abertura da área de apoio que eu não consegui estar executando uma concretagem adequada. Ok, demorou 50 anos quase para a estrutura virar ruim, mas essa questão de execuibilidade da estrutura tem que ser um tema tratado, porque está diretamente proporcional à vida útil dela. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa falar de vida útil. A gente precisa falar de custo do ciclo de vida, como a gente viu aqui em várias palestras, e de toda essa avaliação também do impacto ambiental. Essa é uma grata surpresa, né, pessoal? A gente sabe que as inovações, elas são morosas. Por quê? Precisa passar por processo de normatização, eu preciso ter o material para poder normatizar. Então eu não posso, no Brasil e na maioria dos países, buscar uma normatização de um produto que não existe. Então, obrigatoriamente, eu tenho que lançar antes. Então, um grande avanço que a gente teve este ano foi a publicação da emenda da BNT-NBR 7480, que foi recentemente revisada em 2022, que agora contempla uma nova classe de aço, o aço CA70. Então, esse é um marco importante, porque daqui, pessoal, a gente tendo essa classe instituída numa norma brasileira, a gente vai buscar todas as atualizações das normas, principalmente as normas de projeto, como a NBR 6118, que é a norma-chave, que nós acreditamos que em breve vai também contemplar os procedimentos para o cálculo. Até a revisão da 6118, pessoal, eu acredito que em breve, talvez esse ano ainda, a gente tenha a publicação pela ABS de uma prática recomendada. É uma pré-norma e consegue dar as primeiras orientações formais, principalmente para os projetistas, para que esse aço consiga ser utilizado em escala maior, onde ele é devido, né, pessoal? Não é uma substituição do CA50 pelo 70. É mais uma opção para eu buscar um descongestionamento, para eu buscar uma desmaterialização de elementos que eu tenho uma carga elevada e que eu consiga estar trazendo benefício para a estrutura. Bom, com relação à resistência, pessoal, formalmente ele tem 40% a mais de resistência que um aço CA50. A gente vai ver nos cases, nos exemplos, que a gente não consegue chegar nesse percentual de ganho. Mas eu consigo ganhos expressivos de desmaterialização aí na casa de 20% a 30%. Ele vai otimizar custo direto e indireto.
Tem uma questão diretamente proporcional também, pessoal, ao aumento da produtividade. Eu tenho menos barras para armar, então eu consigo ter uma produtividade maior. Além de executar uma peça que eu posso garantir uma durabilidade maior, reduzindo esse ponto aqui importantíssimo, o congestionamento de armadura. Então, execução do concreto armado e um outro ponto, né, pessoal, a gente falamos aqui de diversos sistemas construtivos industrializados. O concreto armado é um sistema tradicional no Brasil e em outros países, mas por ser tradicional não quer dizer que a gente não precise muita atenção na sua execução. Então, esse ponto é importante para chamar a atenção dessa questão. Já comentei esse ponto, potencial de contribuição. Esse é um ponto importante, né, pessoal? O que acontece? A gente está num momento aí de estruturas híbridas, estruturas mistas, novos sistemas construtivos. Qual que é o ideal para a gente no futuro e o que a gente vê de tendência fora? Que a gente consiga extrair o melhor de todos os materiais com a máxima resistência possível. Então, linkar um concreto de alta resistência com aço de alta resistência faz sentido. Linkar com um pilar misto faz sentido. Linkar com uma viga mista faz sentido. Qualquer esforço relacionado à flexão, esse aço de mais resistência vai performar bem. Não performaria com relação à compressão, mas nós sabemos que existem restrições nas normas, né? Então eu não consigo estar extraindo o máximo do vergalhão, até porque aquele elemento de concreto armado tem que trabalhar em conjunto. Então não é só o aço. E como é que hoje, né, o GG70 está disponível no mercado? Das bitolas, 12,5 até 32, em barras de 12 metros ou comprimentos especiais sob consulta. Então, um dos cases que eu vou mostrar aqui é um case de uma estrutura pré-fabricada, produzida numa indústria, que consumiu o GG70 em comprimentos especiais. Comprou o comprimento para reduzir a perda, pensando no corte da barra. E a gente consegue estar produzindo de 8 a 14 metros. O processo de corte e dobra, pessoal, é um passo importantíssimo para que a gente consiga disseminar o GG70 para o mercado e ofertar uma solução completa. Então, nas nossas unidades de corte e dobra, já estamos trabalhando, 3 unidades já estão com atendimentos piloto do GG70 cortado e dobrado, para conseguir garantir que esse material chegue no formato que a maioria das construtoras necessita, né, pessoal? Espaço para cortar a barra em canteiro, a gente sabe que é restrito, e todas as questões relacionadas também à qualidade e à dobra, né? Vocês imaginem dobrar na mão 32 milímetros aí, ou 40 milímetros, como foi utilizado nos pilares verticais, que é um dos prédios mais altos aqui que o professor comentou. Então tem, sem falar na questão de sustentabilidade, né, pessoal? Uma produção de aço cortado dobrado atua também diretamente nesse ponto, que eu evito desperdício e entrego para o cliente exatamente o que o projeto estrutural prevê. Então, avançar na questão do corte e dobra é um ponto importantíssimo para que a gente consiga consolidar. E uma outra coisa importante, garantir que a obra utilize no momento correto e no elemento correto. Então, dá um segundo nível de segurança, a obra não recebeu o vergalhão reto, e sim o vergalhão cortado e dobrado com a posição adequada para que ele consiga aplicar no elemento. Pessoal, o desempenho, ele é praticamente o mesmo do GG50, só que com um patamar de escoamento um pouco mais alto. Tem questões de deformabilidade, o módulo de elasticidade não muda, vocês sabem melhor do que eu que o módulo está intrinsecamente ligado ao material, e eu tive uma pequena adição de alguns elementos de liga, e praticamente uma mudança muito superficial na questão do resfriamento do material, ou seja, ele quimicamente é muito parecido com o GG50. Então, não faz mais que sentido que o módulo de elasticidade seja o mesmo que a gente tem nos preceitos aí da 6118, da 7480 e do GG50 classe A50. Então esse era um ponto importante, pessoal, porque assim, quando a gente inicialmente apresentou, muitas pessoas comentavam assim, não precisa, essa curva tem que subir. Eu preciso mexer no deslocamento para ter um desempenho exatamente igual ao GG50. E é uma questão intrínseca do material.
eu precisaria fazer um material muito duro para subir o módulo de elasticidade. E se acontecesse isso, eu perderia outras características importantes, como ductilidade, que eu preciso ter. E aí, pensando também nessa aplicação, tanto em obra quanto no corte de obra, a gente fez os 2 testes e fizemos uma batelada aí de mais de 40 testes em cada bitola, em cada sistema. Então, nós testamos com máquinas automáticas, que são as máquinas que a gente tem nas nossas unidades de corte de obra, e também a realidade de corte de obra na obra, que é executada uma dobra com equipamentos manuais. Então, também precisava ser testado isso, porque em alguns casos, dependendo da tipologia de obra, talvez seja mais interessante utilizar a barra reta, como é um dos cases que eu vou trazer. Então, ele inicialmente foi comercializado, e aí isso a ABNT nos atestou que a gente poderia, como ele atendia a todos os preceitos de um aço de classe CA50, ele era um aço de classe CA50 com 700 MPa de resistência. Hoje, ele já tem a marcação GG70, porque a norma foi publicada, e ele é um aço de classe CA50. Certificação compulsória da ABNT, como todos os vergalhões. O requerimento não foi atualizado ainda, pessoal, mas é a próxima etapa. É muito recente a publicação da emenda da ABNT, mas o próximo passo é mudar para ter exatamente o mesmo tipo de certificação que todos os vergalhões comercializados aqui no Brasil. Certificado de qualidade, claro. E aqui também, né, pessoal, complementando a nossa linha, 100% de todos os vergalhões que a Gerdau produz são soldáveis. Então, o GG70 também atende todos os requisitos de soldabilidade, carbono equivalente baixo e os elementos aí da composição química de acordo com o preceito da norma. E aí, pessoal, quando a gente pensou num aço de mais resistência, que nichos que a gente identificou que seriam potenciais de aplicação do material? Bom, uma parte eu já comentei, né? Elementos com elevada carga, elementos que tenham questão de descongestionamento de armaduras, e aí um dos mercados endereçados é o mercado pré-fabricado. Eu tenho elementos de vigas e pilares com solicitação elevada de cargas, tenho alturas de pilares grandes, rígido controle de qualidade, que garante uma aplicação adequada, né, pessoal? Porque vocês imaginem, a gente está introduzindo para um canteiro de obra mais um grau. Então, precisa ter uma identificação correta e precisa ter um acompanhamento da aplicação, principalmente no início. Vocês todos, com certeza, já foram em obra, vocês sabem que muitos colegas das obras não sabem nem o que significa o CA50 que está ali. Nem o 50, e a bitola, muitas vezes, eles não conseguem identificar. Mesmo a marcação das barras, vocês podem ver a bitola. A última mudança que a gente fez de layout, a gente escreveu a bitola gigantes. E muita gente, nem o fabricante. Quando eu perguntava de quem era a barra, o pessoal dizia assim, essa barra é do infinito. Porque o Gerdau era junto. E agora a gente separou o Gerdau para não ter isso. Eu adoro a barra do infinito. Aí a gente... E o GG mesmo junto, só vocês podem ver nas nossas barras, agora está bem separado, para não ter essa questão de... Porque assim, né, pessoal, uma certificação compulsória de material é garantia também de qualidade para o usuário. Então é importante que ele consiga identificar o material que ele está aplicando, né? E aí, pessoal, mais importante eu não falei. Pilares de galpões. Estudos teóricos indicaram 20% de redução de taxa de aço. Ou seja, eu consigo reduzir 20% do consumo, utilizo menos barras e utilizo um material mais resistente. E vigas pré-fabricadas de 20 a 25. Principalmente vigas com cargas maiores, até vigas de ponte rolante. Quando eu vou para o segmento imobiliário, nesse universo, pessoal, de edifícios altos que a gente tem tido demanda, com certeza cabe um aço de mais resistência. No bloco, nos pilares dos primeiros pavimentos. E também eu consigo ter uma redução de taxa de aço de 10 a 15%, de viga 5 a 10%, e bloco de fundação, em alguns casos, os maiores ganhos chegando aí na casa de 30% de redução de taxa de aço. Infraestrutura, com certeza, né, pessoal? Sempre elementos extremamente carregados, com uma taxa de aço elevada,
um consumo também elevado de materiais de cimento e na parte de longarinas também. E aí, pessoal, eu trago alguns cases para a gente discutir e verificar como que esse material está sendo aplicado. O primeiro deles é o silo de armazenamento de milho. A consultora Zorter construiu, vocês vão ver algumas fotos, para a Impasa, usando o vergalhão G70 nos pilares de 2 armazéns. Então, 2 armazéns, um em Nova Mutum, outro em Sinop, no Mato Grosso. E vamos ver aqui os pilares. Essa é a geometria, né, pessoal? Tem uma nave gigante, né, Marcos, aqui, e uns pilares com uma dimensão bem, uma seção bem particular, como vocês vão ver. Cobertura metálica com telhas de alumínio de 6 mm, 0,6, modulação de 6 e 6 metros, comprimento total aí 300 por 520, então total 72. 330 pilares produzidos com o material. Então essa é a tipologia do pilar, é um pilar com concreto já mais elevado, né, CK40, que é comum no pré-fabricado, né, pessoal, pré-fabricado de 35 a 45 vai, e muitas vezes até mais. E aí aqui a gente pode ver uma redução de 19 na armadura. Este projeto, ele tinha sido concebido em GG50, em grau de CA50. E ele foi convertido para 70 e conseguiu uma redução direta aí de 19%, só em redução de peso de armadura. Bom, e tendo todos os outros ganhos de um aço de mais resistência. Vocês podem ver que é uma peça bem armada e vocês imaginam como era esse pilar com o aço CA50. Quão congestionada é a armadura. E aqui ele sendo aplicado. 2 linhas. E na verdade, assim, foi um site, uma central de pré-fabricado que atendeu as 2 obras. Mas tinha certa distância. Então, a construtora optou por ter um centro de fabricação. Que normalmente é o que acontece até quando a gente tem obra aí da parte da infraestrutura. Faz uma fábrica aí, não andante, mas uma fábrica de vigas pré-fabricadas para atender a obra ou trecho. E aqui os pilares já com os fechamentos, né? Então o pilar que já tinha uma cavidade para o fechamento aí em pré-fabricado também. E aí, pessoal, o que a obra relatou? Redução da área de estocagem do aço foi um dos pontos já. Porque eu precisava receber menos material. Tempo de armação das peças diminuiu. Toda a movimentação interna. Facilidade na concretagem. Eu fiz corpo de prova, pessoal, quando eu estudei corrosão, e assim, a questão da granulometria é importantíssima. E a gente vê, muitas vezes, o cuidado até inadequado na concretagem dos elementos. É muito difícil garantir um agregado tão pequeno para que consiga uma concretagem efetiva aí, em algumas peças muito armadas. Pessoal, o segundo case também é da Zorter, aí é um outro cliente, Cofco, também usa uma estrutura de armazém em Santos, um armazém para estocar açúcar, então no Porto de Santos. Também uma peça extremamente de dimensão grande e muito armada, e este projeto aqui, que são pilares paredes, esse eu não tenho comparativo, porque esse projeto já nasceu em GG70. Então, ele já foi concebido dessa forma. Cada peça pesa aí em torno de 24 toneladas, o mesmo FCK, e as bitolas que foram utilizadas aqui, 12,5, 16 e 25 milímetros. Poderia utilizar uma bitola? Sim, dependendo da necessidade, dependendo da tipologia, poderia utilizar sim. E aqui, né, pessoal, quando a gente entrega a barra reta, e como aqui era uma fábrica, nós conseguimos acompanhar a produção, o corte de obra foi feito na fábrica. E aí, todas as barras, quando saem da usina, tem a ponta pintada. Então, vocês veem algumas pontas aqui pintadas também. Precisa ter uma identificação muito clara para a gente garantir a assertividade na montagem. E as formas metálicas, né, do tamanho do elemento. Essa é a identificação do vergalhão de 12 metros. Quando o material é beneficiado em corte de obra, a cor é diferente. E as barras são zebradas também dentro do corte de obra para ter uma diferenciação em loco. E, claro, né, estamos trabalhando para ter uma diferenciação maior na barra. Quanto mais visualmente diferente for, mais garantia de aplicação correta.
E aí, pessoal, pensando em sustentabilidade, nós temos a produção desse material em uma usina, estamos ampliando para a segunda. Hoje, quem produz o GG70 é a nossa unidade de Divinópolis, em Minas. Ela é uma unidade que usa o ferro-gusa e tem uma utilização de carvão vegetal, uma fonte renovável de carbono. A Gerdau, pessoal, é a maior produtora de carvão vegetal do mundo. Então, a gente consegue estar reduzindo a pegada, reduzindo a emissão com a utilização do carvão vegetal, além da questão da sucata, que foi muito comentada aqui. A professora ontem trouxe os números da World Steel. A gente tem uma média aí de 2 toneladas de emissão de CO2 por tonelada de aço produzido no mundo. A Gerdau emite 0,9 e tem uma meta de redução de médio prazo até 2030 de chegar a 0,8. E como é que a gente consegue isso? A fonte energética no Brasil é extremamente renovável para todos nós. Então, a usina siderúrgica precisa complementar a questão da fonte de energia, que já é mais de 80% renovável. E a utilização intensiva da sucata. 71%, pessoal, de tudo que a Gerdau produz no Brasil vem da sucata. Então, eu tenho uma rota integrada que representa menos de 30%. A grande parte do material é base sucata, tanto que a Gerdau é a maior recicladora da América Latina. Mais de 11 milhões de toneladas recicladas por ano. E aí, pessoal, extremamente atrelado a tudo que nós vimos ontem. Avaliação do ciclo de vida. Eu preciso ter as informações publicadas dos materiais. Então, a Gerdau, no ano passado, publicou 11 EPDs, se eu não me engano, 11 ou 13, de diversos produtos, principalmente produtos vinculados à construção civil. Por quê? O selo LEED, pessoal, ele exige que eu tenha uma verificação de terceira parte. Eu não posso ter só um inventário. Então, eu preciso ter uma declaração ambiental de produto com base na ISO. E eu preciso ter as minhas medições. Então, hoje nós temos EPDs de todos os materiais de CA50, em todas as usinas que a gente produz. Nós não temos ainda do GG70. Esse ano a gente deve concluir, mas ele é produzido numa unidade que tem uma EPD. Então, o valor com certeza vai ser similar ao que a gente tem na EPD de Divinópolis. E aqui, pessoal, é um trabalho constante, né? Porque o mapear é extremamente importante, publicar e informar, mas a chave é que isso sirva de input para a gente buscar a melhoria no nosso processo. Então, a usina siderúrgica, na verdade, a siderurgia no mundo, né, pessoal, busca isso. Desde tecnologias disruptivas, que hoje não existem ainda em larga escala, como toda a melhoria de processo que eu posso ter para ter uma menor emissão. Então, hoje, a gente já é muito bem posicionado perante o mundo e tem muita ação, desde energia renovável até ampliação de sucata, para que eu consiga atingir uma emissão menor a médio e longo prazo. E a siderurgia como um todo tem um compromisso de emissões neutras até 2050. Né? Então, é um objetivo comum de toda a usina siderúrgica. Acho que falei demais, Marcos. Não, eu faço rapidinho. Só... Então, pessoal, eu sou responsável pela parte de construção e aço ali na Gerdau. E eu vou trazer um pouquinho das novidades que a gente tem utilizado muito no Gerdau Mais, que é a nossa plataforma digital. A Gerdau está investindo muito no digital ali. A gente já se caracteriza por ser uma empresa que há muitos anos publica muito artigo, muito material técnico. Alguns colegas até citaram alguns materiais como o das vigas mistas com a laje pré-moldada, que foi feito em 2017. E aí a gente tem um espaço novo agora, onde a gente vai estar, inclusive, espero que com a participação de alguns de vocês, aí, gerando mais artigos para ajudar um pouco a movimentar esse mercado da construção em aço, que ainda é uma fatia muito pequena do nosso mercado brasileiro. Primeiro, eu queria mostrar para vocês que a gente criou agora uma página dentro do Gerdau Mais, que é o Hub da Construção em Aço. Através do QR Code ali vocês já podem acessar. Esse Hub, a gente vai concentrar tudo que é de construção em aço, que a gente participa ou incentiva, até com o apoio do CBCA também, a gente vai botar aqui dentro.
Já está no ar os cases de sucesso, que são 6 obras, se eu não me engano, diferentes tipologias, onde a gente entrevistou o arquiteto, o projetista, a construtora, o fabricante de estrutura metálica, para eles poderem explicar um pouco por que eles escolheram o aço, o que eles identificaram como benéfico nos projetos onde eles utilizaram essa solução. Também a gente já tem, que é uma das teses que a gente está criando lá, que é as calculadoras e ferramentas digitais para auxiliar a academia também, projetistas. Essa é bem simples, foi mais um teste para a gente identificar se tinha adesão, se os projetistas iam utilizar a calculadora de equivalência. Basicamente tenta com os parâmetros de um perfil qualquer, um perfil soldado que ou gostaria, e ele vai te indicar qual que é o perfil laminado mais próximo que atende o critério que tu escolheu. Se é inércia, se é área, peso do perfil, tu seta o que tu precisa e ele vai te entregar o que é de mais próximo num perfil já laminado. Que a gente possui 107 bitolas de perfis laminados das famílias W e HP. E ainda esse ano a gente pretende fazer o lançamento de artigos. Estamos esperando um pouco agora a publicação da 8800 para poder fazer as atualizações de muitos materiais até que a gente já criou ano passado, que vão precisar ser revisados. Temos expectativa de mais 2 ferramentas digitais um pouco mais sofisticadas, que é essa de calculadora de equivalência. Uma delas usa design generativo para simular alguns galpões, para auxiliar até em orçamentação. Outra vai ser uma que vai ajudar o projetista, que muitas vezes está muito focado no cálculo, no detalhamento, e não tem o feeling da questão de incêndio, que é um tema muito recorrente na construção em aço. Então vai ser uma ferramenta que vai te auxiliar a determinar qual que é o TRRF das peças e da obra. E a ideia é também fazer mais 2 videocases de obras atuais desse ano, que a gente está buscando um tema sustentabilidade, onde teve a reutilização ou material reciclado sendo aplicado, e possivelmente uma obra de data center, que é uma demanda que surgiu agora nos últimos 2, 3 anos, e que está muito latente, assim, que a construção em aço, junto com outras construções industrializadas, como o pré-moldado, tem avançado bastante. Também, dentro do site da Gerdau Mais, a gente criou uma página específica para falar de BIM. A gente já tem todos os nossos produtos da construção em aço ali, seja os perfis WHP, as cantoneiras laminadas, o U laminado, o perfil I de abas inclinadas também. Todos eles já têm os objetos BIM e os paramétricos para os mesmos. A gente está avançando agora na evolução dessa biblioteca para criar as conexões já parametrizadas para o projetista poder utilizar dentro do Revit. E a gente está fazendo hoje o lançamento, que eu sei que não é BIM, mas a gente está fazendo dentro da nossa página do BIM, que tem tudo a ver, uma biblioteca de blocos dinâmicos para AutoCAD, que é AutoCAD e outros softwares, né? Mas que é uma coisa que a gente sabe que tem uma tendência da migração para trabalhar dentro de softwares com a metodologia BIM, mas ainda a nossa realidade é que boa parte dos escritórios trabalha ainda com o DWG, com o AutoCAD, então esses blocos dinâmicos vêm para auxiliar mais no detalhamento, nos projetos, para gerar uma agilidade ali. Também, até o professor Oswaldo Baião, ele está nos vendo aí, ele estava me mandando mensagem agora, ele, junto com o professor Gilson Queiroz, eles vão estar fazendo o lançamento oficial agora dia 7/5 na EC Web, do novo manual, comprido o nome, ele é o Manual de Boas Práticas para Fabricação, Transporte e Montagem de Pilares Tubulares com Solda Helicoidal. São os pilares redondos, né, a partir de solda helicoidal. O legal desse manual, que ele é uma continuação do manual que os mesmos 2 autores fizeram, que era a parte de projeto. Agora eles vão focar na parte de boas práticas no canteiro, porque é onde que dá mais BO, vamos dizer assim, na parte de posicionamento de armadura, como que isso, a peça e tudo mais.
E eles trouxeram um adendo que até deveria estar no título, eu acho, que aqui eles também trazem a parte de projeto do cálculo do pilar em situação de incêndio, fazendo avaliação de onde aumentar a quantidade de armadura, tu consegue isentar muitas vezes a proteção passiva. Então é um manual que agora dia 7 a gente vai estar fazendo o lançamento ao vivo e aí já vai estar disponível para todos vocês fazerem o download. Também eu queria trazer um pouquinho só sobre a Gerdau Design. É um braço que nós temos dentro da Gerdau, que ela já está rodando 2 anos, eu acho. Né? É um braço que não faz projetos, é uma consultoria para auxiliar projetistas na escolha do sistema construtivo. A gente, projetistas e até investidores, tem uma noção de incorporadoras, como a gente tem todas as soluções, seja para concreto armado, seja para construção em aço ou no pré-moldado, a gente consegue ter essa visão mais holística ali de onde o custo ou o benefício de tempo pode fazer uma diferença maior. Então a gente tem os nossos especialistas lá dentro da Gerdau Design que prestam esse serviço, trabalham junto com os projetistas e com as construtoras, e também é nosso braço para disseminação desses novos produtos como o GG70. Hoje o GG70, que o Maurício comentou, a gente ainda está prestando um acompanhamento, porque é um material muito novo, então o time da Gerdau Design, desde o projeto até a aplicação, acompanha como que estão sendo esses primeiros cases, né? Tem mais alguns já, né, Maurício, que a gente não trouxe, que a gente não pode divulgar ainda, mas já tem bloco de fundação, que é o que a gente enxergou maior ganho até agora. Viga de transição também. Então, a Gerdau Design é essa proposta nossa de nos aproximar mais dos projetistas e do mundo acadêmico também, e conseguir juntos fazer a escolha do sistema mais eficiente para cada obra. Aí, eu acredito que pode voltar, Maurício, para a gente tirar as dúvidas, principalmente sobre os cases. Né? Tem perguntas no site. Uma dúvida. Primeiro evento. Alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Uma dúvida não. Um ponto aonde eu, como projetista, senti dificuldade na hora de fazer essa troca do aço, mesmo ainda não tendo a publicação da norma, que você comentou, é a questão do módulo de elasticidade. Sim. Aqui nos pilares do galpão, eu já projetei estruturas parecidas com aquela. Aquilo basicamente é uma viga em balanço, porque a carga vertical é baixíssima. A flexão é muito alta. Então, e aquele pilar tem um certo comprimento de flambagem pequeno, vamos dizer assim, ele não é tão esperto. Pela dimensão, né? Isso. Na hora que você vai para peças mais esbeltas, onde você tem que trabalhar com efeito de segunda ordem, onde a deformação é grande, você perde a resistência do concreto, né, porque ele vai fissurar, e você joga toda a carga para o ar. Como o aço tem uma resistência alta, só que o mesmo módulo, ele vai deformar muito mais. Você tem que colocar mais aço para voltar na condição inicial. Então, não sei, nesses casos, se vocês têm algum número de quanto seria esse ganho, entendeu? Porque você coloca um aço maior, só que tem que colocar mais aço porque o deslocamento é maior, tá? Eu falo isso pelo seguinte, eu participei de um estudo, uma pré-engenharia, para poder fazer a substituição, um estudo para ver qual era a viabilidade de usar barras de materiais compostos, tá? Então, fibra de vidro, esse tipo de coisa. Então, beleza, resistência lá em cima, 700, 800 MPa, só com a cidade lá embaixo, tipo 50, 60, 70 GPa. Então, na hora que você vai calcular um pilar de esbelto, vamos dizer assim, você tem que colocar muito mais material para compensar a deformação e não a resistência. Então, tipo assim, você acaba ficando na mesma relação carga-deformação, então você vai precisar de mais material e acaba não tendo ganho, entendeu? Nesses casos. Então, como que vocês estão vendo isso? Tá?
E uma outra coisa também, na hora que você tem uma barra de maior resistência, a tensão de transferência do aço para o concreto também é mais alta. Sim. Em estruturas onde você tem questão de limitação de fissuração, somente em reservatórios, estruturas desse tipo, como está sendo estudado isso, entende? Porque você é a mesma coisa, você vai ter uma resistência, você vai ter uma fissuração maior, porque você vai deformar mais o aço. Então, como que está isso daí? Porque, tipo assim, as primeiras contas que eu fiz, os primeiros estudos que eu fiz, tipo assim, um ciclo que, tipo assim, aumenta a resistência, mas coloca mais aço, tem que então... Eu não consegui chegar num número para o cliente e falar, olha, Sim. você está economizando 5%, mas o 10% mais aço custa 10% mais caro, então... Sim. Esses dados são efetivos, tá? Tá. Desses cases. Não é um produto que eu vou conseguir aplicar em todas as situações. Se eu tenho exatamente o que comentaste, a questão da deformação muito crítica, eu vou precisar aumentar a taxa de aço. Os ganhos não são 40 por 3 motivos. E tu sabe até melhor do que eu. Primeiro, ancoragem. Isso. Eu preciso ancorar mais. Tem a transferência do esforço, porque eu preciso ter um concreto também. Se eu fosse seguir um ACI, eu precisaria ter um concreto de mais resistência para conseguir transferir. Eu tenho um transpasse maior e eu preciso aumentar a taxa por questão de fissuração. Por isso que o ganho nunca vai ser os 40%. E alguns elementos específicos que eu não tenho essa questão da fissuração tão latente, a gente pode até chegar nos 30%, 25%. Mas normalmente vai ser de 20% a 25%. E alguns elementos não críticos. A diferença de custo do aço? 7% a 10%. 10%. No corte dobra, 15. No corte dobra. Barra solta, 7 a 10. Essa aqui é a... E realmente, tem que ser um custo-benefício para as duas partes. Porque Tem que valer a pena se aplicar. porque o meu cliente específico questionou exatamente isso. Tudo bem, se eu estou perto de uma central de corte dobra, onde a logística é mais simples, ok. Mas se eu estou numa obra grande, uma logística um pouco mais difícil, colocar mais um aço dentro do canteiro sem um aspecto visual de separação fácil, Sim. a chance de confusão é altíssima. A Zotea foi um caso específico, que eram pilares iguais, grande fricção, grande volume, e todo o armador principal ele trocou. Aí tem uma condição de contorno melhor. Você tem um E ele controle muito conseguiu grande. ganho pela tipologia do pilar mesmo. Alguns pilares e algumas vigas que a gente estudou, a gente também não conseguiu um ganho efetivo. É para determinadas aplicações mesmo. Então isso, e esse tema que tu comentaste, da transferência de esforço, ele é um tema que está sendo estudado e com certeza vai ser um tema que a prática recomendada vai trazer. A gente sabe que existe minoração dessa transferência de carga, né, do ACI. Então a gente tem que avaliar se na nossa realidade a gente vai conseguir seguir os mesmos parâmetros. Pode ser que sim, mas são estudos que estão em andamento aí em algumas universidades. Faz parte dessa prática recomendada mesmo. Precisa ter esse estudo para que a gente consiga, inclusive, transpasse. Transpasse tem que ser estudado, porque o transpasse não é também só com aço, né? Por isso eu questionei, falou, tudo bem, ganhou, mas ali, o bloco tá, você vai ter que aumentar a altura do bloco, como é que ficou Alguns isso? casos, não são para todas as situações. Precisa ser estudado mesmo, e o ganho que a gente entende, assim, factível para virar, pelo menos 20%. Se a tua conta não chegar em 20%, não vai valer a pena o esforço para utilizar. Caso de deformação, que a gente fez estudo com os postes também. E viu que não... Não, é pior ainda, porque ele trabalha com lambda lá em cima. Não deu, poste. 120, 200, entendeu? Eu falo, tipo assim, um lambda... Poste é só deformação. Hã? Poste é só deformação. A Isso. resistência do aço só é a questão da deformação. Aí precisa ser um aço de ferro fundido. Então, Aí teria que usar tipo um aço tipo da Europa. 420 alguma coisa, entendeu? mas esse estudo e a gente acredita que a prática recomendada vai trazer esses pontos. Um radier a gente estudou, não conseguiu executar por tempo, mas o radier era de meia, e aí a bitola também ajudou, porque não era uma bitola tão grande na questão da fissuração, e ter 28% de ganho. A gente não conseguiu aplicar pela questão de não ter disponibilidade. Também na mesma razão. Obrigado, Sandro. Mais alguma dúvida, pessoal?
Bom, então, em nome da organização do evento, gostaria de agradecer aí a apresentação de vocês, a participação. Uma lembrancinha. Obrigado. Foca aí no anfitrião. Fica no meio. É,